Atos capítulo 5, versículo de número 42, lemos assim: E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus, o Cristo. Amém? Vamos começar só com esse versículo, e depois a gente vai voltar um pouquinho no texto, até chegar nesse ponto. O tema, ou título, melhor dizendo, da mensagem dessa noite é a rotina da igreja. Vamos aprender sobre o que é a rotina de uma igreja, mas não no sentido negativo dessa palavra. Por que no sentido negativo? Algumas pessoas acham rotina ruim. Você já deve ter ouvido, por exemplo, a expressão, né? O casamento caiu na rotina, o relacionamento caiu na rotina. Irmãos, quando as pessoas dizem isso, acho que elas querem dizer na monotonia ou na repetição meramente sem graça de algo. Mas a rotina é uma coisa necessária, são coisas que você precisa fazer sempre. Vou dar um exemplo para vocês. De repente chega aqui um irmão com aquele bafo vindo lá das profundezas, né? Que isso, meu irmão, que bafo é esse? Ah, pastor, eu resolvi sair da rotina, não escovei os dentes hoje não. Misericórdia, né? Tem coisa que não tem para onde correr, você precisa fazer todo dia. E como nós estamos buscando descobrir o que é a igreja dos sonhos de Deus, é importante a gente saber o que deve acontecer no todo dia da igreja do Senhor. Como essa mensagem está sendo gravada para os irmãos que não puderam estar aqui como vocês estão nessa noite, eu preciso retomar um pouquinho de algo que nós falamos na semana passada, quando eu estava falando sobre o que seria a igreja dos sonhos de Deus. Outro dia eu estava vendo no Facebook alguém falando mal de algumas canções evangélicas. Era desculpa para falar mal da igreja do outro. Não tem esses vídeos, né? Aí um menino falava mal lá, eu imagino que seja um menino, porque o nível da argumentação parecia de menino de 13 anos de idade, e uma porção de abestalhado ficava compartilhando como se fosse um teólogo escrevendo, né? Essa canção fala dos sonhos de Deus. E Deus não sonha, porque no livro de Salmos está dizendo que não dormirá nem dormitará o guarda de Israel. Besteira, meus irmãos. Conceito de polissemia, uma palavra ela tem vários significados dependendo do uso. Quando a gente fala sonhos de Deus, a gente não está falando que Deus resolveu dar uma cochilada, não, pelo amor de Deus. A gente está falando daquilo que Ele tem como objetivo. Como você tem o seu sonho na vida, um alvo a alcançar, um planejamento. O nosso Deus é um Deus de planejamento. A gente vê Deus planejando, por exemplo, a morte de Jesus na cruz, quando o homem peca. E promessas acontecendo desde lá do Antigo Testamento. O nosso Deus é um Deus que sonha. E nós estamos buscando aqui nessa igreja viver aquilo que Deus sonhou quando criou a igreja. A igreja foi inventada por Jesus. Ele disse: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, igreja é uma invenção de Jesus Cristo. Mas eu pergunto para você, todas as igrejas são aquilo que Jesus inventou? Não. Algumas até são, mas extremamente contaminadas. Algumas, para não dizer todas. Porque por mais bíblico que a gente busque viver, nós somos fruto de séculos e séculos de experiência humana, de contaminações as mais diversas. Nós fazemos uma série de coisas que na verdade não está prescrita na palavra de Deus a respeito de igreja. Mas o folclore na cabeça das pessoas a respeito de igreja é uma coisa tão forte, que quando a gente pega algo que é da palavra de Deus e tenta aplicar na igreja, as pessoas estranham. Você chega e fala: olha, a igreja se reunia de casa em casa, os crentes se reuniam nas casas. Aí o irmão vira e fala assim: não concordo com isso não, pastor, esse negócio de juntar crente tudo no mesmo lugar, isso não dá certo. Juntar crente numa casa não dá certo não. A Bíblia está dizendo. Não interessa a Bíblia, interessa o folclore dele. A Bíblia diz que os irmãos se juntavam de casa em casa para comer, por exemplo. Aí tem gente que já acha que isso não está certo, de juntar um tanto de crente simplesmente para ficar comendo. A Bíblia está ensinando, mas o que acontece? O folclore religioso, ele é muito mais forte. Então nós estamos aqui buscando desvendar o que é pela palavra de Deus
a igreja que Ele sonhou que a gente fosse. E se para isso, meus irmãos, a gente tiver que tomar medidas drásticas na nossa igreja, eu como pastor digo para vocês, e espero que você diga amém junto comigo, nós vamos fazer. Amém. Se é a vontade de Deus, se é o ensino dEle na palavra dEle, nós vamos fazer. Semana passada, nós descobrimos pela palavra que a maior preocupação nos textos que ensinam sobre a igreja no Novo Testamento, não é sobre o que a igreja faz, embora ele também ensina isso, mas sobre quem nós somos. Mais importante é ser do que fazer, que toda a nossa obra parte daquilo que nós somos em essência. E quem estava aqui no domingo de manhã, nos viu começar a entrar nessa parte prática do que é a igreja. Nós aprendemos, por exemplo, sobre culto, sobre quando a igreja se reúne para cultuar, que o culto não é simplesmente uma experiência vertical, no sentido da gente para Deus, mas que é uma experiência no sentido horizontal, que a gente tem que se preocupar com os nossos irmãos, inclusive com aqueles que nem irmãos são. Nós aprendemos, por exemplo, que num culto como esse que nós estamos tendo, tem pessoas incrédulas, tem pessoas que não têm fé, e a gente precisa se preocupar com o que nós estamos comunicando a eles. Quem não estava aqui, dá uma lida depois lá em 1 Coríntios capítulo 14, quando dá uma aula, Paulo dá uma aula sobre o dom de línguas, que ele fala dessa preocupação com o indouto e com o incrédulo. E na mensagem de hoje, meus irmãos, nós vamos aprender sobre algo que é um detalhe prático que a igreja fazia. Quando a gente começa a mexer com hábitos das pessoas, quando a gente começa a mexer com rotina das pessoas, nós sempre temos resistência. Vou dar um exemplo. Quem senta num determinado lugar na igreja, gosta sempre de sentar no mesmo lugar da igreja. Vocês estão sempre aí, não é verdade? Se vocês chegarem na igreja atrasados, o lugarzinho de vocês já tiver tomado, vocês vão fazer aquela suspirada assim: tomaram meu lugar, não é? A gente é assim. Quando o pastor vira para você e fala assim: sai do seu lugar aí atrás e vem para frente, você até vem, mas vem às vezes a certo contragosto, né? A gente não gosta de sair daquilo que nós estamos acostumados a fazer. Irmãos, o texto que nós lemos, um único versículo, ele descreve como é que a vida da igreja estava sendo naqueles dias. E quando a gente chega nesse ponto, eu costumo ouvir os seguintes argumentos de resistência. Será que isso daqui é norma para a gente? Nós estamos vivendo um outro tempo, uma outra realidade. O que nós estamos vendo aqui, por acaso, é uma norma, é um mandamento de Deus? Irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele tem sido chamado por alguns de Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Mas essa ênfase de chamar em Atos dos Apóstolos faz a gente entender que ele carrega também os erros dos apóstolos, e é verdade. O livro de Atos, ele mostra acertos dos apóstolos e ele mostra erros. Ele mostra, por exemplo, apóstolos discutindo, batendo boca, brigando. Ele mostra, por exemplo, situações de um irmão querendo fazer missões onde o Espírito Santo não queria que ele fosse ainda. Ele não estava certo. A gente vê gente virando para uma pessoa e falando: não vai para lá. Aí a pessoa falando: eu vou sim. E qual dos dois está certo? Então a gente fica naquela. O que no livro de Atos, para a gente, é um exemplo a ser seguido. Porque aqui de fato, meus irmãos, nós não temos como normativo. Nós não temos assim: faça isso, recebi do Senhor e mandamento vos dou que faça desse jeito. Nós não temos. Mas nós temos um exemplo. A pergunta que eu faço para vocês nesse início de mensagem é: devemos seguir esse exemplo? E para isso, meus irmãos, eu volto no início do capítulo. Porque o que é uma igreja que é seguida, na verdade que segue plenamente aquilo que Deus sonhou? É uma igreja que o Espírito Santo de Deus dita as normas. É uma igreja que o Espírito Santo de Deus se faz presente. Como é que esse capítulo começa? Dá uma olhadinha aí, dá uma passeada aí na sua Bíblia.
Pode ler o título da perícope para mim? Quem achou? Desse capítulo 5 que nós estamos, Atos capítulo 5. Ananias e Safira. Irmãos, é um pedaço triste da história do Novo Testamento, mas é um pedaço que mostra para a gente a presença e a santidade de Deus dentro da igreja. Sabe por quê? Porque eu nunca vi isso acontecer. Já ouvi histórias a respeito do juízo de Deus imediato no meio da igreja. Nós temos aqui um casal que foi morto porque tentou passar uma perna, porque tentou ser corrupto dentro da igreja. Nós não estamos vendo Deus matar um casal porque eles deram escorregada e caíram no pecado. Nós vemos gente que estava começando a fazer mal dentro da igreja. Eles tinham planejado dar um golpe, iam quebrar um dos momentos mais lindos da história da igreja, e Deus resolve simplesmente matá-lo. Mata o cara, depois mata a esposa dele. Eu fico pensando, meus irmãos, se a igreja de hoje, ela vivesse em tal nível de santidade, em tal nível de presença do Espírito Santo de Deus operando no nosso meio, que morresse aí uns 3, 4 Ananias e Safira, eu te digo, limpava o restante da igreja. Quanto escândalo de corrupção, de gente aprontando, roubando, desviando dinheiro, explorando gente dentro de igrejas, manipulando pessoas, oprimindo pessoas dentro de igrejas, nós vemos. Mas a questão é que eu penso que se Deus fosse matar quem realmente está fazendo coisas desse tipo, ia ter tipo assim uma mortandade tão grande na igreja que o pessoal ia achar que foi o arrebatamento. Porque o estado da igreja hoje, em termos de santidade, está muito longe do que foram esses primeiros dias. Se Deus fosse te matar pelo seu pecado, meu irmão. Acontece que a presença de Deus era tão forte aqui nesses dias, que isso se tornou possível dentro da igreja. E você continua lendo o texto, nós vemos aí uma outra perícope. Qual é o título que tem aí na sua Bíblia? Antes disso tem outra coisa. Como? Os apóstolos fazem muitos milagres. Meus irmãos, a gente vê uma caminhada de milagres fenomenal, a ponto do apóstolo Pedro estar andando na rua e as pessoas virem trazendo os doentes e colocar na beirada da estrada para a sombra dele passar sobre os doentes. Vinha gente de outras cidades para encontrar com os apóstolos. E o detalhe, meus irmãos, que me deixa arrepiado nesse texto, o texto diz que todos eram curados e os espíritos imundos eram expulsos. Todos, meus irmãos. Imagina as pessoas trazendo aqueles casos de enfermidades mais bizarros, aquela coisa que cientificamente não tem jeito. Todos os casos eram curados nesse momento. Pensa o nível de presença de Deus que tinha ali naquele lugar. Isso tudo para você entender se o que a gente vai ler aqui, reler do versículo 42, o último versículo do capítulo, é um exemplo para a gente seguir ou não. Tudo isso para você avaliar. E aí o que acontece? Qual é a próxima perícope aí? Fala para mim. A prisão dos apóstolos. Cada Bíblia vai trazer um subtítulo diferente. Isso vai da edição, né, da pessoa que fez. Irmãos, os apóstolos, eles são presos, eles são trancados numa prisão. No meio da noite aparece um anjo. O anjo vira para eles e fala: podem voltar lá para o lugar onde vocês estavam pregando lá no templo, continua pregando. E eles saem, vão lá. Chega de manhã cedo, mandam buscar os apóstolos. As portas estão fechadas, os guardas estão na porta. Aí eles vão, destranca a porta, destranca a outra, vai indo. Quando abre tudo, o lugar está vazio. Os apóstolos não estão lá. E aí eles descobrem que os apóstolos estão aonde? No mesmo lugar onde estavam presos, pregando. Eu leio isso aqui, eu me lembro do Pica-Pau toda vez, porque parece cena do Pica-Pau, que prende lá, ele debaixo de um pote, ele aparece no outro lá, desse jeito. Não se importa. Irmãos, o que chama a atenção para a gente é o tamanho da ousadia desses homens. Olha o tamanho da ousadia deles. É preso,
E aí, ao invés de sair correndo e fugir, se esconder, porque conseguiu escapar da prisão, todo mundo que escapa da prisão faz isso, não é verdade? Foge para algum lugar. Eles vão para o mesmo lugar que estavam e continuam fazendo a mesma coisa. E quando perguntam para eles, eles falam: o negócio é o seguinte, importa obedecer a Deus e não aos homens. Pensa na ousadia desses homens. Aí eu pergunto para vocês, da onde veio isso? Será que Pedro, ele ficou santo de uma hora para outra? Vocês sabem, quem é crente, é entendido na palavra de Deus, sabe que Pedrão era difícil, que cada um desses homens tinha os seus defeitos. Pastor, mas depois que Pedro se converteu mesmo, a coisa dele mudou. Gente, ele continuou carregando, vivendo ali, lutando contra os seus pecados a vida inteira. Um exemplo disso é ele sendo preconceituoso lá, para ir pregar o evangelho para Cornélio. E tempos depois, a gente vê Paulo dando uma bronca nele, na frente de todo mundo, porque ele estava com hipocrisia, sentando com quem não era judeu para comer, e depois quando chegaram os judeus, ele saía de perto dos irmãos e vinha, porque o judeu não pode se misturar com bobagem. O que isso mostra para a gente? Paulo era gente como você, como eu, tinha os defeitos dele, mas como é que pode uma coisa dessa? O que esse homem estava vivendo aí, que até a sombra dele curava todo mundo? Irmãos, a resposta para isso está no capítulo anterior, no capítulo 4. Você pode abrir a sua Bíblia no capítulo de número 4? Eu vou abrir a minha aqui. Versículo de número 24. Atos 4, versículo de número 24. Ao ouvirem isto, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Só um momentinho, meus irmãos, a gente vai continuar lendo. Eu quero destacar para vocês que eles levantaram unanimemente a voz a Deus. A igreja estava reunida, e estando ela ali reunida, eles levantaram a voz. Imagina a gritaria, todos eles juntos ergueram a voz. E eles ergueram a voz unanimemente. Você sabe o que isso significa? Que eles estavam concordando em oração. Irmãos, já preguei para vocês aí em outros momentos. Eu me lembro, praticamente uma vez no ano eu prego uma mensagem sobre o poder da comunhão dentro da igreja. Quem quiser buscar aí na arqueologia da Bíblia Nova Almeida, tem uma bem antiga lá chamada Como Explodir a Fofoca e Dominar o Mundo. No YouTube, procura lá que você vai ver. Que eu explico para os irmãos o poder da unanimidade. Como é que Deus se agrada quando o povo concorda naquilo que eles estão fazendo. Tem coisas, meus irmãos, que não conflitam com a vontade de Deus, mas Ele não vai fazer no meio da igreja, porque tem um grupo arrastando para um lado e outro grupo arrastando para o outro. O apóstolo Paulo fala: meus irmãos, eu peço pelo amor de Deus, concordem naquilo que vocês estão falando. Imagina, por exemplo, um campeonato de futebol. Chegou na final do campeonato. Eu já vi isso muito acontecer quando eu era garoto. Os dois times são de crente, e um time vai vir e fala assim: Senhor, abençoa para a gente ganhar o jogo. E todo mundo, amém, em nome de Jesus. Aí outro time que faz: Senhor, abençoa para a gente ganhar essa partida, oh glória. Quem Deus vai ouvir, meus irmãos? Quem teve a oração mais forte, porque tem um negócio de oração forte, né? Quem teve a oração mais forte, quem gritou mais? Não. Quem vai ganhar o jogo? Quem jogar melhor. É uma tremenda bobagem ficar pedindo, incomodando Deus, tomando o nome de Deus em vão para resolver besteira desse tipo. Mas isso ilustra o que acontece dentro da igreja. Gente que devia estar no mesmo time, cada um orando numa direção. O pastor está falando assim: vamos ganhar almas com a estratégia que Deus nos deu, que é o trabalho do célula. E o irmão vira e fala assim: nem concordo com isso, não. Ele não vai orar junto com o pastor. O poder de Deus vai ser derramado nessa mesma coisa. Não tem unanimidade. Isso serve para tudo. Eu dei o exemplo da célula, meus irmãos, mas é para tudo na igreja.
Quanto mais você concordar um com o outro. Mas como assim, pastor? Nós temos cabeças diferentes, opiniões diferentes, é verdade, um vai ter que ceder. Eu já disse para vocês uma frase, há tempos atrás, eu não me lembro quem criou essa frase, mas se duas pessoas estão pensando exatamente iguais, uma das duas não está pensando. Uma das duas está sendo só a cópia, espelhamento, sem opinião, cega ali. Não é isso que eu prego. Igreja de Jesus é formada por pessoas inteligentes, com opinião, cada uma sua. Só que por amor, eles resolvem ceder para concordar em objetivos comuns. Por isso eles levantaram a voz unânimes a Deus. E o que foi que eles pediram, meus irmãos? Existe um bom pedaço que eles estão simplesmente adorando a Deus, mencionando coisas que Deus fez. Versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falam com toda intrepidez a tua palavra. Para por aí. O que aconteceu logo depois que eles oraram por isso? O que eles estavam concordando, meus irmãos? Era para acabar a perseguição? Não. Era para Deus tirar o sofrimento, as dificuldades do caminho? Não. O que eles estavam unanimemente fazendo um clamor diante de Deus, levantando a voz, concordando? Coragem para pregar a palavra de Deus. O que aconteceu no versículo seguinte? Estão presos, o anjo solta e eles, ao invés de fugirem, vão para o mesmo lugar e continuam pregando a palavra. Deus concedeu o que a igreja pediu, meus irmãos, porque a igreja concordou em oração por aquilo. Veio coragem, veio ousadia. Aqueles homens que poucos dias atrás estavam correndo quando os soldados romanos chegaram, que teve um que correu até pelado, inclusive, quando tentaram prender Jesus, poucos dias antes. Olha o que acontece. Estão cheios de coragem porque a igreja pediu. A igreja orou pedindo que viesse coragem. Versículo 30. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. Olha, meus irmãos, eles estavam pedindo para Deus fazer sinais. Eles estavam pedindo para Deus estender a mão e fazer prodígios. Como é que começa o capítulo 5? Não é simplesmente uma morte gratuita no meio da igreja, meus irmãos. O texto termina dizendo que depois que Ananias e Safira caem mortos milagrosamente, o temor de Deus toma conta de tudo. Aquilo serviu como sinal para o povo. O povo passou a ter um respeito muito grande por aquilo que estava acontecendo, sabendo que Deus estava no meio daquele povo. Por quê? Porque o povo tinha pedido um pouquinho antes. Irmãos, aqueles homens simples, pecadores, Pedro, que tinha acabado de trair Jesus, de repente está ali andando à sombra dele, passando pelas pessoas doentes, e eles trazendo pecadores ali, enfermos de todas as cidades, e todo mundo sendo curado. Por quê? Como pode? Eu digo para vocês, a igreja tinha concordado para que isso acontecesse. Não estou aqui querendo tirar a minha responsabilidade enquanto pastor dessa igreja, da minha busca pessoal, de maneira alguma. Eu sei que quanto mais eu buscar, mais Deus vai me usar. Mas eu digo para vocês, meus irmãos, se essa igreja concordar que milagres aconteçam nesse lugar, aí sim vocês vão ver o sobrenatural de Deus. Amém. Já devem ter ouvido essa frase, que cadeiras sem oração é púlpito sem unção. Nós somos um corpo só. E se nós concordamos e pedimos ao Espírito Santo de Deus coisas que estão de acordo com aquilo que Ele quer fazer milagre, lógico. Ele quer que a gente tenha ousadia para pregar? Claro. A gente começa a concordar em coisas que Deus quer fazer, meus irmãos, tudo desata. Se tem unidade no meio da igreja. E tudo isso eu estou falando para vocês para quê? Para vocês me responderem. A gente deve seguir o exemplo de como termina esse capítulo? Será que é um exemplo a ser seguido? Quem concorda comigo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ver o que esse versículo diz? Se você entendeu que isso é um exemplo a ser seguido, vamos reler. Atos 5, 42. E todos os dias, no templo e de casa em casa,
não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus o Cristo. Primeira coisa que a gente vê aqui é que eles eram igreja não só no domingo, eles eram igreja todo dia. Todo dia, meus irmãos. Eu tenho ouvido muita gente nesses últimos tempos, e tenho falado com os irmãos e continuo ouvindo, porque eu convivo com muita gente que acha que pode ser igreja sem congregar. Você não é igreja sozinho, meus irmãos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o corpo de Cristo é nós, não é um. Está conseguindo me entender, meus irmãos? Aqui esse texto e outros que são exemplares, em momentos que o Espírito Santo se fazia muito presente dentro da igreja, que eles se reuniam todos os dias. Pastor, como é que funciona nos dias de hoje? Eu digo para você que essa igreja ela se reúne quase todos os dias. O texto não diz que todo mundo se reunia todos os dias, mas que a igreja estava se reunindo todos os dias. Nós temos células quase todos os dias da semana, mas a gente precisa de mais. Eu conversando com um irmão da igreja que Satanás plantou na cabeça dele uma semente de que ele não precisa congregar. Se considera na igreja, pastor, se precisar de mim, pode me chamar quando precisar, eu estou aí, eu sou igreja, mas não aparece, não comparece, eu vou chamar. Deus usa quem está aqui, não é? No sentido de edificar uns aos outros, que a Bíblia ensina, é quando nós estamos congregados mesmo. Ele falou assim para mim, meus irmãos, que eu não preciso estar em todas as programações da igreja, não. Não, meu irmão, não estou falando que você tem que vir todo, no chá das mulheres, na rede das crianças, nada disso. Estou falando para você dos cultos normais. Você não está vindo nem no domingo à noite, nem na nossa reunião principal de adoração você está aparecendo. Mas eu não concordo com isso não, e tal, falei que ia orar por ele. Mas é uma mentalidade, meus irmãos, que não tem nada a ver com o exemplo que o Novo Testamento traz para a gente. Eles se reuniam, era todo dia mesmo, tudo era desculpa para esse povo estar junto. O amor que eles estavam tendo uns pelos outros e por Jesus era tanto, que eles queriam viver essa experiência chamada igreja, de maneira completa, intensa. Não fazia diferença a minha vida pessoal, minha vida religiosa, é a vida deles, simplesmente assim. E aí vem a outra parte que diz que eles estavam todos os dias, e eles se reuniam no templo e de casa em casa. Existem igrejas que elas querem funcionar só em célula, e acham desnecessário a reunião geral. Meus irmãos, aqui nesse capítulo, uma igreja cheia do Espírito Santo, controlada pelo Espírito Santo, com atuação muito presente do Espírito Santo, eles se reuniam num grupo maior no templo, e eles se reuniam também de casa em casa. Já existem aqueles contaminados pelo folclore religioso, que acham que a igreja deve ser só essa reunião maior, e não concorda que crentes se reúnam para comer juntos de casa em casa. Irmãos, não é esse o ensino da palavra do Senhor. Eles se reuniam no grupo grande e se reuniam na igreja. Você tem feito isso? Existem certas coisas dessa experiência chamada igreja, como eu tenho dito para vocês, que só vai funcionar no grupo grande. Mas existem algumas coisas que só vão funcionar no grupo pequeno. Tem dons espirituais, meus irmãos, que você não chega a usar numa reunião grande como essa. E tem dons espirituais que você não chega a usar na célula, no de casa em casa. A gente que trabalha frequentemente com isso sabe muito bem, por exemplo, até a maneira da gente aprender é diferente, né? Na igreja a gente aprende muito ouvindo, na célula a gente aprende falando, compartilhando experiências, não é assim, não é verdade? E tudo isso é igreja. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus o Cristo. A palavra anunciar, aqui, eu fui procurar no texto grego o que ela queria dizer, porque eu pensei naquela dicotomia aí, quem estudou teologia com o pastor Zias, como a pastora Janete talvez me entenda, aí o didaqueio e querigma, não é? Eu pensei que fosse talvez isso, mas o que o texto está dizendo para a gente, esse anunciar o Evangelho, é evangelizar.
é realmente pregar o Evangelho. Então, ao mesmo tempo que a igreja, tanto na reunião maior, quanto no grupo pequeno, ela estava ensinando o povo a ser crente, ela estava também pregando o Evangelho, evangelizando. Ai, pastor, domingo mensagem evangelística de novo? Eles não paravam de fazer isso, não cessavam de ensinar e de anunciar. Então, se você quer entender o que é a igreja dos sonhos de Jesus, entenda que essa daqui, além de se reunirem no grupo grande e de casa em casa, eles se reuniam com um objetivo, meus irmãos. Além, como a gente vê no outro texto, um pouquinho antes, não é? Eles perseveravam ali na oração, perseveravam partindo o pão de casa em casa. Aqui a gente vê que eles não cessavam de ensinar e de pregar o Evangelho. A sua célula, ela precisa ser evangelística, igual no domingo à noite, embora o formato da reunião seja totalmente diferente. Tem que ir gente não crente sendo convidada tanto para a reunião maior quanto para a pequena. E tem que ter ensino, meus irmãos. O povo precisa amadurecer, precisa crescer em Cristo. Isso acontece com a repetição do Evangelho em si, com certeza. Eu sei, por exemplo, que os irmãos que ouviram aí a pregação no domingo à noite sobre crer para dentro, já eram, muitos de vocês, evangelizados, mas entenderam coisas a respeito da sua experiência com Jesus, que ainda não tinham entendido. Mas o ensino, meus irmãos, ele é fundamental. Quantas vezes numa dinâmica de célula a gente ensina, por exemplo, sobre perdão? É mensagem evangelística? Não, é ensinando você a ser crente. Quantas vezes a gente vai lá e ensina, por exemplo, sobre oferta, igual o Fernando falou aqui agora há pouco? É pregação evangelística? Não, é ensino. São coisas que precisam fazer parte da nossa rotina como igreja, porque são coisas que o texto fala. São duas marcas de rotina aqui, e todos os dias, ou seja, era algo que não parava, e depois não cessavam para ficar bem claro para a gente, que essa igreja cheia do Espírito Santo de Deus, era uma igreja que tinha uma rotina estabelecida, uma rotina de reunir, de congregar, de estar junto, de pregar o Evangelho de Jesus e de ensinar o povo, entre outras coisas, como nós temos aprendido e vamos continuar aprendendo. Quando a gente encontra algum ensino bíblico que se choca um pouco com a nossa prática, o que a gente deve fazer? Às vezes o ensino se choca com o nosso conceito. A gente acha que a igreja tem que ser uma coisa do nosso jeito, mas a gente vai pela Bíblia e a gente entende que é diferente. Você não tem que ficar tentando torcer a Bíblia para acertar ela você tem que se torcer, ou se distorcer, para se encaixar na palavra de Deus. E quando você encontra algo que você já concorda, mas você não vive, eu convido você, meu irmão, a ajustar a sua prática a isso. Eu creio, meus irmãos, que aqui nós temos uma porção de servos e servas de valor do Senhor. E assim como eu tenho buscado mudar a minha vida, entender aquilo que eu estou fazendo que não tem a ver com o que Jesus espera da gente, eu convido você a fazer a mesma coisa. Eu quero ser o pastor que Deus sonhou que um dia eu fosse. Eu quero que Deus um dia olhe para mim e fale: é isso que eu queria que um pastor meu fizesse. E eu quero que você tenha esse mesmo sentimento para a sua vida. A gente faz tanta coisa, meus irmãos, que não tem problema nenhum, mas nem é ênfase na palavra de Deus. Você não vê no Novo Testamento, na prática da igreja de Jesus, por exemplo, gente ensaiando coral, ministério de louvor organizado. Você vê louvor acontecendo, mas não vê nada disso. Você não vê dança, coreografia na igreja do Novo Testamento, não vê nada disso. É ruim? Claro que não, é uma coisa muito boa. Faz parte da nossa expressão de adoração. Vemos lá no Antigo Testamento, vemos no livro de Apocalipse muitos exemplos de adoração, de grupos e corais cantando, sem problema. É uma coisa que não impede, mas a gente deixa escapar coisas que são essência, coisas que estão explícitas que a gente deve fazer. Viva todo o ensino que a igreja tem para você. Não se aparte de congregar e escapulir do ensino e da pregação do Evangelho, porque você vai enfraquecer.
Você pode não se sentir fraco nos primeiros dias, embora a maioria das vezes se sinta, mas pode ser que você não se sinta. Mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando Paulo faz menção disso, ele está falando a respeito de pregação. É aquele texto que ele diz: como ouvirão se não há quem pregue? Nós precisamos, meus irmãos, ouvir ensino e ouvir pregação e congregar, como eu disse antes, não só no grupo grande, mas no grupo pequeno. Eu quero convidar você a ajustar a sua vida a esse ensino da palavra de Deus. Se você entendeu que isso daqui é de fato um exemplo a ser seguido, vamos nos colocar de pé, vamos orar nesse momento. Ora aí do seu lugar. Você que entende que tem vivido esses princípios que foram ensinados, eu convido você a orar junto comigo por aqueles que não têm vivido ainda, para que esse entendimento tome conta de toda a nossa congregação, inclusive daqueles que não estão aqui, para que esse ensino se espalhe no reino de Deus, e que a gente viva realmente essa igreja que Deus sonhou. Ora aí do seu lugar.